Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está em Lucas capítulo 24. Jesus tinha ressuscitado, já tinha se apresentado a várias pessoas, e ele chega agora no meio dos seus discípulos e ocorre aquele acontecimento, diz, não pode apalpar aqui e tal, e etc. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés, e versículo 41 diz assim: e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Ore comigo. Pai, fala conosco nessa noite, abençoa o teu povo, dá-nos a instrução da tua palavra, que o teu Espírito nos traga o entendimento e a capacidade de cumprir, de obedecer-te sempre, é o que pedimos em nome de Jesus. Essa pergunta Jesus já havia feito uma ocasião para eles, quando eles estavam pescando. Lembra disso? Jesus pergunta a eles: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles, naquela ocasião, não tinham nada. Então lancem a rede ao lado do barco, assim, e fizeram aquilo que a gente chama hoje, conhece por pesca maravilhosa, devido ao número tão grande de peixes tão grandes, a ponto de as redes se romperem. Aqui ele faz a mesma pergunta. Lá naquele dia, quando eles voltaram da pesca, ele tinha alguns peixes preparados para eles comerem. A Bíblia não explica de onde ele arrumou aqueles peixes, milagrosamente apareceram, eles terminaram a pescaria, no entanto ele já tinha os peixes preparados. Aqui não, aqui os discípulos estão reunidos, e ele se põe no meio deles, e faz a mesma pergunta: tendes aqui alguma coisa que comer? Lá foi: tendes aí alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A gente fica perguntando: puxa, mas precisava isso? Que negócio assim, né? Foi lá comer, já tinha ressuscitado, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha pago o preço, já tinha gritado: está consumado, já estava tudo certo, faltava só subir aos céus. Ele entra numa reunião dos discípulos e faz esta pergunta: vocês têm alguma coisa aí para comer? E se a gente ficar meditando um pouco, não é à toa que Jesus faz esta pergunta aos seus discípulos. Eu diria que ele diariamente nos faz a mesma pergunta: o que você tem aí para comer? Do que você está se alimentando? O que você põe à sua principal mesa para comer? Apresentaram a ele o peixe, o favo de mel, e ele comeu. Mas veja só na continuação, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que perceber essas nuances que acontecem. Às vezes, a organização dos assuntos na Bíblia nos atrapalha um pouquinho, porque na maioria das Bíblias tem um título antes deste versículo 44, mas é a mesma ocasião. Ele pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? O que é que vocês têm para comer? E ele começa a falar algumas coisas que estão diretamente relacionadas com a pergunta que ele fizera, para que a gente pense do que é que nós estamos nos alimentando. E veja só do que é que ele fala: estas são as palavras que eu falei para vocês. A promessa que ele fizera, nós vamos celebrar daqui a 2 domingos, o domingo de Pentecostes. A promessa que ele fizera para os seus discípulos é que ele enviaria da parte do Pai um outro Consolador, e que este Consolador estaria para sempre com eles, todos os dias, estaria constantemente cumprindo a promessa que o próprio Jesus te fizera: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No entanto, ele seria arrebatado logo em seguida. Como então ele cumpriria aquela promessa? Estou convosco. Obviamente seria através deste outro Consolador, esta terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que ele se faria presente com eles todos os dias, e não só mais alguns. Neste dia ele não estava presente.
se põe no meio deles e faz a pergunta: como vocês estão nessa situação do dia a dia? Lidando, conversando, ouvindo as notícias, tratando das coisas que estão acontecendo, do que é que vocês se alimentam? O que é que você ouve à primeira hora da manhã? O que é que deixa entrar para que eu tome conta? No que você pauta as suas decisões, as palavras que vai usar, a maneira que vai agir? A palavra de Deus tem um poder tremendo de trabalhar no nosso íntimo, dando-nos paz, dando-nos confiança, dando-nos sabedoria, dando-nos poder, porque toda a palavra vai se cumprir do jeito que ela está escrita, do jeito que ela foi prometida. A própria palavra faz uma afirmação a respeito de si própria, que nada do que está dito por Deus vai voltar vazio. Tudo vai se cumprir. Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, dada a importância elevada, suprema e incomparável da palavra de Deus. Então ele pergunta: o que vocês têm para comer? O que a gente faz quando se reúne? Pádua está aí hoje? Não. Os homens estão preparando para o final de junho, aquele encontro e tal, e sempre tem, né, alguma coisinha para comer e tal. É gostoso. Nós tivemos quinta-feira nos grupos de comunhão, e a gente tinha lá depois, é uma delícia, você come uma coisinha aqui e ali, e conversa, e ri junto, e se abraça, enfim, é uma maravilha. Então Jesus se põe no meio deles, num tempo de comunhão, e pergunta: o que é que vocês têm aí para comer? E de repente ele passa a mostrar o que ele, durante aqueles 3 anos de caminhada juntos, esteve apresentando a eles, que deveria servir de alimento constantemente, vitaliciamente, ainda que as coisas que eles colocassem à mesa poderiam ou faltar ou mudar. Então Jesus pergunta propositalmente: o que é que vocês têm? Temos peixe e mel. Não sei se come, eu nunca comi peixe colocando, talvez com mostarda e mel, molho, mostarda e mel em cima, mas enfim, Jesus diz aqui que deram para ele peixe e mel. Quando ele operou aquele milagre da multiplicação dos pães, tinha peixes e pães. Enfim, não vamos nos deter ao significado da comida, do que era em si, mas vamos para as palavras dele. Eu, no entanto, dei para vocês, quando eu falei com vocês, o tempo todo. Quando ele prometeu o outro Consolador, ele disse: ele virá e ele vos fará lembrar de tudo o que eu tenho falado com vocês. Ele aqui diz: eu tenho falado, e ele vai agora em seguida dizer: eis que eu envio sobre vós o Espírito. Vejam a conexão das afirmações da palavra de Deus, e como ele tem essa sabedoria de entrar através de um assunto comum, e dizer: puxa, mas estava falando de comida, e agora começa a falar das coisas que ele falou, porque ele continua falando de alimento, um alimento sólido, o alimento que nos faz crescer. Paulo uma vez chegou para uma igreja e disse: olha, eu gostaria de poder dar alimento sólido para vocês, mas vocês não cresceram, eu preciso continuar dando leitinho, 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 porque vocês não passam de bebês espirituais. Pelo tempo decorrido, era esperado que vocês pudessem já comer comida sólida, mas vocês não estão preparados. Jesus está falando do nosso alimento espiritual diário, e ele diz: eu tenho falado, estas são as palavras que eu falei, estando ainda convosco. Deixa eu fazer uma aplicação para nós aqui. Do que é que nós falamos quando nós estamos em comunhão? Veja a importância dos grupos de comunhão, dos pequenos grupos, de nós estarmos reunidos aqui e acolá, de nós falarmos das coisas do Senhor. Quando Wesley estabeleceu os critérios de como estaria organizada a igreja na qual ele trabalhou, a igreja dos Nazarenos muito se pautou nas ideias dele, ele criou algo que ele chamou, ele intitulou de conferência cristã. Era um meio da graça, uma maneira de a graça de Deus os alcançar. O que era esta conferência cristã? Nada mais do que conversar a respeito do cristianismo, conversar a respeito das coisas de Deus, conversar sobre aquilo que Ele falou, estando com o povo dele, com os discípulos, e que para nós é o que Ele fala conosco hoje. Do que nós temos falado? O que nós temos colocado à mesa? Muita gente tem se levantado como pregador, e muita pregação está azeda, está
permeada, recheada de interesses humanos, de humanismo, de concepções individualizadas da palavra, de experiências únicas, exclusivas, e deixam de apresentar aquilo que Jesus tem nos falado. Então, quando ele diz, essas são as palavras que eu vos falei, é porque existe uma palavra que é para todos. A Bíblia, a palavra de Deus é para todos nós. Estas são as palavras que eu falei estando convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele resume todo o Antigo Testamento nessas 3 palavras. A lei de Moisés, os 5 livros da lei, o Pentateuco, depois os profetas, os livros proféticos, e os salmos, os livros poéticos. Ele diz, todos eles estavam enfaticamente falando a meu respeito, e eu cumpri tudo o que se falava a respeito de mim, e falei das mesmas coisas. Quando eu apresentava essas coisas, eu falava das coisas que estavam registradas por vontade de Deus. A palavra de Deus foi escrita por inspiração divina. Ela foi passada por cartas daqui a acolá, cópias foram feitas, e o que nós temos em mãos hoje é um livro maravilhosamente elaborado, que é baseado nestas cartas, nestes livros, nesses escritos de homens e mulheres inspirados por Deus, para que você e eu tivéssemos algo infalível nas mãos, em tudo aquilo que se refere ao nosso alimento, à nossa salvação, aquilo que nós precisamos. Então Jesus diz, eu não perdi tempo com vocês, eu não perdi tempo falando de governos, de política, de coisas assim. Eu investi o meu tempo, esse tempo todo, para mostrar que o que vocês precisam já está escrito há muito tempo, e nada do que vier a ser escrito ou falado depois pode acrescentar ou tirar alguma coisa. É disso que eu tenho falado. Sobre mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E diz no versículo 45, uma expressão assim, curiosíssima, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu não posso ler este versículo sem associar ao alimento. Foi então que ele fez com que eles entendessem que tudo que ele vinha falando, que tudo que ele vinha ensinando era necessário, não era só recomendável, não era só algo que em algum momento, eu estou me sentindo mal, vou ler a Bíblia para ver se faz algum bem. Era algo de que nós necessitaríamos como o alimento à mesa. Então ele diz para eles, aliás, ele opera neles algo sensacional, ele abre o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então é isso, tudo era a teu respeito, e tudo disso, tudo que estava falado, nós necessitamos exatamente abrir o entendimento da veracidade das Escrituras, da concordância dos 66 livros, da importância de tudo que está escrito, e da necessidade de nós enxergarmos a palavra de Deus como o nosso alimento necessário, exclusivo, diário. Glória a Deus. Ele continua, abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele não abriu o entendimento para compreenderem a humanidade. Ele não abriu o entendimento para compreenderem o momento político que eles estavam vivendo e como é que César pensava. Ele não lhes abriu o entendimento para compreenderem a natureza. Abriu o entendimento para compreenderem aquilo de que eles necessitariam diariamente. Certamente entre nós há alguns que sabem falar muito mais, com muito mais propriedade sobre a natureza, porque estudaram aquilo. E certamente eles vão dizer, mas o meu entendimento vai até aqui, porque há algumas coisas que a gente não sabe, etc, etc. Todas as chamadas ciências têm a sua limitação e vão se desenvolvendo. Elas vão alterando, elas vão mudando, porque, na verdade, o homem está atrás de um conhecimento. Mas no que se refere às Escrituras, elas não necessitam de nenhuma atualização, de nenhuma mudança, de nenhum acréscimo, porque elas estão completas. E Jesus diz, isto é o que vocês precisam entender. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Paulo, numa das suas cartas, diz o seguinte, certamente, estas coisas são loucura
A palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Mas para nós, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É impressionante como quando uma pessoa se põe a ler a palavra simplesmente para procurar algo, procurar um argumento, para ir contra alguém, não há um entendimento completo, mas entra uma pessoa simples na igreja, abre o seu coração, confessa com a sua boca a Jesus como Senhor, imediatamente ela passa a devorar a palavra e a entendê-la. Eu me lembro de uma ocasião em que um moço que trabalhava comigo, crente, hoje pastor de uma igreja cristã, evangélica, ele não era cristão, e a conversa andou e tal, e ele acabou se convertendo, convidei-o para ir comigo um dia, enfim, se converteu e foi crescendo, e este rapaz era analfabeto, trabalhava na limpeza do local, hoje em dia não é mais permitido contratar alguém mesmo para trabalhar nessas áreas que seja analfabeto, mas ele não sabia ler. Sabe onde ele aprendeu a ler? Na Bíblia. E o curioso era o seguinte, ele começava a associar, de tanto ouvir a palavra, aqui deve estar isso, escrito isso que eu ouvi falar, e ele começava a associar as palavras e descobrir, essa palavra é essa coisa. Ouvia o pastor falando, ouvia alguém testemunhando e descobria a passagem, procurava lá, já tinha descoberto o nome dos livros ali, o formato do nome, e começava a ler através da Bíblia. E um dia, ele me trouxe um texto dos mais complicados, que os teólogos ficam assim, lutando, brigando, discutindo, não, o significado é esse, não tem que ser isso, porque disse aquilo e tal, um dos textos teologicamente assim, de debates. E ele veio para mim e disse, Mauro, esse texto aqui diz aqui assim, assim e tal, né? E ele disse, mas não pode ser isso. Por quê? Está dito isso, e a pessoa está nessa situação, e quem está ouvindo é isso, e depois aconteceu tal coisa. Então só pode ser isso, isso e isso. E eu pensei, meu Deus, esta é a sabedoria que a Bíblia diz que Deus dá. A Bíblia não foi escrita para os teólogos, a Bíblia não foi escrita para os eruditos, a Bíblia foi revelada e escrita para nós, todos. E quando você se presta a se alimentar dela, é impressionante o resultado disso na nossa vida. E aquele moço, com uma simplicidade grande, teve um entendimento que muitos teólogos ficam brigando e em desavenças, porque o entendimento de um tem que prevalecer sobre o outro. Fiquei nervoso aqui. Enfim, graças a Deus, porque Deus nos dá esta sabedoria, Ele derrama esta graça sobre nós. Graças a Deus, porque podemos ter este entendimento perfeito, podemos nos alimentar. E aqui diz que quem abre o entendimento é o próprio Senhor. Ele lhes abriu o entendimento. Sabe o que a Bíblia dizia lá no passado? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É isso que Deus tem feito, é isso que o Senhor tem feito, através do entendimento que o Espírito Santo continua dando à sua igreja. Diz aqui que Jesus abriu o entendimento, e eu quero dizer para você, meu amado, Jesus abriu o seu entendimento. Se não abriu ainda, é porque você não o confessou como Senhor de sua vida. Porque se você confessou, a palavra de Deus deixou de ser loucura para você e passou a ser o poder dele para a sua salvação, e para a salvação da sua casa, e para a salvação dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus colegas, para a salvação de todo aquele que quiser um dia entrar nas mansões celestiais que ele for preparar. A Bíblia continua, abriu o entendimento para a compreensão das Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer. Ele não diz, vocês precisam entender que eu precisava, porque eu precisava. Não, ele diz, já estava escrito, porque eles já sabiam o que estava escrito. E agora simplesmente ele os fez associar aquilo que eles tinham lido com a realidade, com o que estava acontecendo com ele.
E é assim que Ele faz conosco. Você está andando, você está numa situação, você está confrontando algum problema, alguma situação, e Deus lembra, o Espírito Santo, porque Jesus disse, eu vou fazer Ele lembrar vocês. Ele lembra da passagem bíblica e diz, é isso mesmo. E às vezes a gente para de fazer o que estava fazendo, porque se lembra que não deveria. Às vezes a gente muda, às vezes a gente complementa, e às vezes a gente entende o que está acontecendo, e por aí vai, porque simplesmente a sabedoria que Deus nos deu pela sua palavra entra em funcionamento. Glória a Deus! Abriu o entendimento e disse assim, está escrito, o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e estava escrito mais, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Sabe o que ele está dizendo aí? Ele diz, olha, tinha coisas que a Bíblia falava, vocês conhecem, que já se cumpriram, mas há coisas de que a Bíblia fala, que vocês vão ter o privilégio de serem aqueles que vão ver o cumprimento na caminhada de vocês. A evangelização começaria a partir dali. O povo seria disperso, espalhado por causa da perseguição, e o mundo passaria a conhecer a palavra de Deus, seria evangelizado, porque ele tinha aberto o entendimento das pessoas, tinha mostrado para eles o valor. Agora eles sabiam que o que eles precisavam levar não era o seu sentimento a respeito de Deus. Eu gosto muito de Deus, você deveria também experimentar. Não, eles tinham agora o fundamento, que era a palavra, que eram as Escrituras, devidamente esclarecidas, porque o Espírito lhes deu o entendimento, e que serviriam agora para a evangelização do mundo. É por isso que a gente tem afirmado aqui, querido, não é um presidente sendo de uma religião ou de outra que vai mudar as coisas, mas é o povo de Deus que tem nas mãos o instrumento que pode mudar, em primeiro lugar, a vida do ser humano, e em segundo lugar, a sociedade onde ele está inserido. É a palavra de Deus que muda, não são planos de governo. Os homens se levantam, pastor Nerivel tem orado, que se o Senhor cessa aquela guerra, a gente fica, mas como é que pode, nos dias que nós estamos vivendo, em que se fala tanto que o homem tem a solução, né, para a convivência, e a gente vê coisas, aberrações dessas acontecendo, a gente vê gente explorando outros, a gente vê um falando, dando discurso, não, porque precisamos cuidar dos pobres, e por trás ele está lá botando dinheiro no bolso, e a gente é que tem que ajudar a pagar a necessidade do pobre. Que coisa esquisita! Porque o ser humano continua o mesmo, mas a palavra de Deus não muda. E seja o pobre do qual a gente tem e pode cuidar, seja o rico honesto ou desonesto, a palavra de Deus é a mesma para todos, e todos nós precisamos receber esse entendimento de Deus, de que um dia Jesus vai voltar, porque é o que vai dizer depois lá, varões, este que vocês viram subir vai voltar do mesmo jeito, e é pela palavra que a gente passa a ter o entendimento de nós não estamos aqui em vão, nós não estamos aqui por acaso, nós não somos obra do acaso, nós não estamos aqui sem propósito, nós fomos chamados segundo um propósito santo de Deus, simplesmente porque um dia nos arrependemos e cremos, e isso não foi de outra forma, a não ser pela palavra de Deus que entrou com entendimento dentro de nós. O que nos muda é esta palavra que veio, Senhor, obrigado porque a tua palavra faz isto. E o que muda a raça humana, qualquer pessoa, é única e exclusivamente a palavra de Deus, que tem duas conotações: a palavra escrita, revelada, e a palavra viva, que é o Senhor Jesus. As duas habitam no crente. A palavra escrita na nossa mente, no coração, porque Davi disse, eu guardei a palavra no coração para não pecar contra ti, e o Senhor que disse, eu sou esta palavra viva. O Senhor que é o verbo vivo, através de quem foi feito tudo o que se tornou existente.
Este Senhor vem e faz habitação no nosso coração. Você e eu somos portadores da verdade. Não quem se levanta por aí diante de microfones e câmeras para dizerem que a sua ideia é a melhor. Você e eu, a igreja do Senhor, aqui e em qualquer lugar onde se prega o evangelho puro, as escrituras sobre as quais Jesus disse: eu abro o entendimento de vocês. Este povo é o que tem o entendimento da única coisa que pode mudar a raça humana. A gente sabe que isso não vai acontecer, porque o Senhor, que conhece todas as coisas, sabe que, infelizmente, muitos, a grande maioria dos chamados, não vão aceitar o convite, não vão vir para Ele. Mas cabe a nós continuarmos convidando, continuarmos evangelizando, porque Ele diz: é esta palavra que vai ser usada para evangelizar. Está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar, e em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Por isso lá em Atos ele vai dizer assim: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Samaria, e enfim, até os confins da terra, começando aqui onde nós estamos. Qual é a tua Jerusalém? Já começou a conversar em casa? Ou prefere continuar dando ouvidos àquilo que não é a Escritura, com o entendimento que Deus te deu? E continuar alimentando uma briga, uma rixa, uma discussão? Continuar a insistir naquele negócio: ela fica isso, ele fica aquilo e tal, e impedindo que as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Começa lá em Jerusalém, mas é necessário que você e eu entendamos que tão importante, ou mais importante, porque do alimento eu posso até me abster, chamamos isso de jejum, não é isso? Eu posso me abster, alguns por menos tempo, outros por mais tempo, para buscar mais a Deus, mas do alimento espiritual nunca podemos nos abster. Não chega um momento em que não precisamos mais dele, sempre ele é necessário para nós. E Jesus disse assim: para os outros, em nome dele se pregasse para evangelizar os povos, que se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Será que o Brasil é uma delas? Tem dúvida? É em nome dele. Nós não pregamos em nome de partidarismo, de filosofias, de ideias. Você e eu fomos chamados a um propósito sublime, santo, elevado, que é de, a partir do entendimento das Escrituras que Deus nos deu, levarmos ao conhecimento de outros aquilo que Ele nos revelou. É por isso que a gente tem insistido, e a igreja tem trabalhado nisso, agora os jovens estão se envolvendo em discipular. Discipular é isso, é ensinar quem Jesus é, falar para as pessoas que é possível nós vivermos uma vida à semelhança do que Ele foi aqui, e continuarmos multiplicando isto. É isso que Ele estava fazendo, e neste momento parece que Ele estava completando ali a obra dele no meio daquele povo. E disse: olha, entendam o seguinte, tudo que eu falei, tudo que eu fiz, estava nas Escrituras, e tudo que vocês vão fazer está, de alguma forma, em algum local, nas Escrituras Sagradas. Que coisa maravilhosa! Um texto que parece uma passagem, uma ligação entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. É um momento em que nós temos um grande aprendizado. O mundo está esperando por nós. A Bíblia diz que Jesus não tarda a sua promessa de voltar, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca. Ainda estamos aqui, ainda há pessoas que precisam conhecer as Escrituras, precisam conhecer a palavra revelada e escrita. O inimigo vai cada vez mais se levantar contra a Bíblia, contra as Escrituras, porque ele sabe que é através de pessoas que vivem este livro,
e que falam deste livro, que expressam com a sua vida e com a sua boca o que está contido neste livro, é através destas pessoas que outros serão resgatados das garras do diabo para poderem habitar naquelas mansões celestiais que estão sendo preparadas, para as quais Jesus foi, Ele está preparando. Glória a Deus, graças a Deus, porque nós podemos ser parte disto e saber disso tudo. E ele diz no versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas. Testemunhas de que coisas? Ele não estava falando da ressurreição dele, ele está falando das coisas escritas que se realizam, das coisas que já desde lá de trás estavam escritas, reveladas, para que nós vivêssemos, crescêssemos e ensinássemos as mesmas coisas. Aleluia! E aí sim, versículo 49, ele diz, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Se é promessa, é porque alguém prometeu e essa promessa se tornou conhecida por algum lugar. Por onde? Pela palavra, pela Bíblia. Então ele primeiro abre o entendimento, diz, olha, entendam que vem das Escrituras, vocês precisam entender que tudo está lá, que tudo está de acordo, tem que estar de acordo com o que está lá, e entendam que também as Escrituras falam de um poder, do qual vocês necessitam. Busquem este poder. O próprio Lucas diz, olha, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, se referindo à necessidade, ao entendimento dessa necessidade e à busca de sermos cheios do Espírito Santo para cumprirmos o propósito dele aqui. Qual é o propósito dele? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, não é assim que ele fala? E batizando-os, mas ensinando-os. Nós não vamos ensinar a ser bons pedreiros, embora isso possa ser incluído. Nós não vamos ensinar a ser marceneiros, embora alguns possam ajudar nesta arte. Nós não vamos ensiná-los a serem bons professores, bons engenheiros. Nós vamos ensinar a arte de chegar no céu. Nós vamos ensinar a palavra que não volta vazia. Sejamos nós da profissão que formos, moremos nós aonde morarmos, tenhamos nós o nível social que tivermos, tenhamos a cor da pele que tivermos, e estejamos morando no país que for, nós somos aqueles através de quem o Senhor continua enviando o testemunho dele, e para isso ele prometeu nos capacitar. Ele prometeu nos encher no Espírito Santo. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, é a palavra que ele usa. Ele diz, até que do alto, permaneçam aí, estejam, a cidade é a presença de Deus, estejam no meio do povo de Deus, fique aonde a palavra de Deus é pregada. Eu não sei que igreja eu vou. Os critérios são os mais diversos. E eu até entendo que num primeiro momento, aliás, muitos de nós procuramos assim, a gente procura por causa de uma grande necessidade que surgiu. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que o leite não é mais suficiente, que nós precisamos do alimento sólido. E a gente começa a se dirigir para aqueles locais onde realmente alguém me ajuda a me alimentar. Local onde a palavra de Deus é prezada e pregada, do jeito que ela é. E que pode me ajudar a não só me manter com a minha família no caminho, como também buscar outros a andarem no mesmo caminho. De novo, o seu vizinho, o seu tio, a sua prima, a sua irmã, seu irmão, seu amigo, sua amiga, o que eles precisam não é de alguém que pague a conta deles. O que eles precisam é de alguém que ensine que alguém já pagou a maior conta que nós tínhamos. Que Jesus foi à cruz e ressuscitou depois, como estava escrito. E que nós, como está escrito, somos agora as testemunhas disso que aconteceu lá atrás e hoje na nossa vida. Graças a Deus, este é um dos motivos pelos quais Ele vai cumprindo as suas promessas na sua vida, na minha vida, diariamente.
para que a gente tenha mais e mais para falar, não para dizermos, eu me tornei um dos protegidos de Deus, não, para nós dizermos, Ele continua sendo fiel, como sempre foi, e nunca vai mudar. A palavra dele se cumpre na minha vida, e pode se cumprir na sua vida também. Temos conteúdo, temos o que apresentar, e isso está neste livro. Teu irmão que está aqui hoje, que um dia ele veio e falou, pastor, lá na igreja onde eu estava, a gente não estudava a Bíblia na escola dominical, não, a gente estudava os livros do pastor. Aí disse, não, mas provavelmente o livro tinha algum versículo. Não, era só o que ele tinha escrito mesmo. Eu falei, mas meu Deus do céu, por mais que estivesse certo o que ele escreveu, no mínimo tinha que fundamentar em alguma coisa que está escrita. Lembra dos crentes de Bereia, que eram mais nobres que os de Tessalônica, por quê? Porque verificavam nas Escrituras para ver se as coisas eram assim. Iam para a única fonte de sabedoria, iam para a única fonte inerrante de informação. Porque eu posso mostrar para você livros que eu tenho em casa que não servem mais. Mas eu posso mostrar um para você que está todo arrebentado, que está lá na minha casa, que eu guardo de lembrança, que continua sendo o mesmo. Que não vai ser mudado. Pode ser que a linguagem, agora temos uma em vez de vós, fala vocês, talvez isso aí, mas o conteúdo é o mesmo, que se cumpriu em Jesus e que está se cumprindo na sua vida e na minha. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Davi chega a dizer o seguinte, Senhor, eu sei que todos os meus dias estão escritos. Não está nesse livro aqui, mas eu sei que tudo já foi previsto, eu sei, Senhor, que o Senhor sabe tudo que pode acontecer e tal, e como eu vou viver de acordo com a tua vontade? Eu sei que o Senhor já escreveu as consequências, o Senhor já escreveu as bênçãos, o Senhor já escreveu as promessas, o Senhor já determinou o que pode acontecer a partir de uma simples aceitação, a partir de uma simples confissão da minha parte, de que acima de qualquer outra informação, está a palavra inerrante do Senhor, para a qual o Senhor me abriu o entendimento. Graças a Deus, glória a Deus. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, iam se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O seu lugar é sempre no meio do povo de Deus. Pastor, mas a Bíblia não diz que nós é que somos o santuário do Espírito? Isso. E quando ela diz nós, é a igreja. Ele disse, eu envio sobre vós a promessa. O Espírito não foi enviado para indivíduos, embora tenha pousado sobre cada um deles uma como que língua de fogo. Mas a promessa foi feita à igreja. Há que se entender que as promessas estão feitas do jeito que elas estão feitas. E quando se refere ao povo de Deus, meu amado, não espere encontrar os resultados do que foi prometido para o povo no lado de fora, sozinho, porque você vai achar como você está no meio do povo de Deus. Mas hoje eu não posso ir, não tem problema, Deus sabe disso. Mas quando não pode ir, acontece num domingo, no outro domingo, o outro domingo, aí no quarto, eu não tenho vontade de ir. Aí no quinto, sabe uma coisa? Eu vou fazer outra coisa. E uma coisa, outra coisa, outra coisa. Graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Está se aproximando a volta de Jesus ou não está? Está, não é porque o pastor falou, é porque nós vemos que as coisas estão se dirigindo para um momento sem solução. Pastor, o senhor não acredita que política é o quê, meu amado? Sabe qual é o problema do planeta Terra? Não é nem o amor ao dinheiro, é a rejeição do nosso Deus. A Bíblia diz que a criação geme até hoje, não por causa das queimadas, não por causa da poluição, não por causa de El Ninho e Laninha,
não por causa de destruição, nem por causa de guerra. A natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo sofre, a natureza sofre, não é porque políticos se levantaram aqui e acolá, é porque gente rejeitou a palavra de Deus. E o pior, os que conhecem e têm o entendimento, rejeitaram continuar o cumprimento das promessas, evangelizando, convidando, discipulando. Meu amado, envolva-se. Pastor, não sei como fazer, descubra como. Ache material, ache quem o instrui, pergunte aí na igreja quem é que faz, entre nesta linha, porque é isso que nós fomos chamados a fazer. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Quero dizer, aqui ao vivo, nós estamos à disposição de quem quiser, de ensinarmos a palavra. Achamos um horário, achamos uma forma. Agora então que essa manipulação de internet ficou fácil, ficou muito fácil de ensinar a viver, de dar conselhos, mas nunca poderemos deixar de estar juntos, aonde o Senhor espera que nós estejamos. Sabe quem foram os que receberam o Espírito Santo? Não foram aqueles milhares e milhares que ouviram falar de Jesus. Sabe quais foram? Os 120 que estavam reunidos no mesmo lugar, que tinham ouvido esta ordenança dele e que sabiam que uma promessa havia sido feita a respeito do Espírito e estavam esperando o cumprimento da promessa. Sabe quem recebe o cumprimento de promessa? Quem está esperando o cumprimento da promessa. Não uma promessa que alguém lhe fez, mas uma promessa que está registrada neste livro. Porque Jesus disse, olha, assim era necessário acontecer, que se cumprisse não só o que ele diz a meu respeito, que já se cumpriu, mas que se cumpra naquilo que ele diz a respeito de vocês. A mesma palavra é a palavra que nos dirige, é a palavra que nós carregamos, é a palavra que serve de orientação, de vida, e é a palavra que está contida naquilo que nós temos a falar para as pessoas. Glória a Deus por este ministério. Ele nos chama de embaixadores da reconciliação. Você foi chamado para isso, meu querido. Pastor, mas eu sou um simples servente disso, daquilo, e daí? Não muda nada. Lembra do meu colega? Hoje ele é pastor. Estudou um pouco mais, foi adiante, mas quando ele se converteu, era analfabeto. E Deus começou a cumprir a promessa que era a mesma para ele e para mim. E eu disse, Deus, obrigado. Obrigado pelo que tu fazes, o Senhor me fez. Aquilo foi assim uma sacudida, para lembrar que Ele não falha nas suas promessas. Ele não depende do seu grau de instrução. Ele não depende de quanto recurso financeiro você tem. Ele não depende da sua formação. Ele não depende da sua idade. Ele não depende nem da sua saúde, porque é Ele que cuida disso, inclusive. O que Ele quer é que você e eu saibamos que o que está escrito neste livro vai se cumprir. E que se nós temos algo para falar para este mundo, para a nossa família, para quem for, é o que está inserido neste livro. É a palavra de Deus que não volta vazia. Graças a Deus, gostaria de orar com você. Quero convidá-lo a ficar de pé para pedirmos ao Senhor este entendimento. E sobretudo, talvez alguns queiram dizer, Senhor, eu preciso reconhecer algumas ocasiões, e aí se for honesto, vai dizer, foram muitas ocasiões, em que eu não recorri à Tua palavra. Ou então que eu demorei para te buscar, e as coisas com certeza não saíram do jeito que deveriam sair. Senhor, hoje eu quero dizer que eu estou colocando de novo em primeiro lugar o entendimento da Tua palavra. Em tudo eu vou te buscar, para todas as decisões, para todas as escolhas, para tudo que eu vou falar, eu quero te colocar sempre em primeiro lugar na minha vida. Então eu queria convidá-lo a chegar aqui e fazer esta oração. E também pedir o entendimento. Senhor, às vezes eu tenho dificuldade de entender. Você quer pedir para Deus o seguinte, Senhor, eu quero que quando eu ler a Tua palavra, venha este entendimento sobre mim. Então eu queria convidá-lo também a sair do lugar e fazer esta oração.
porque Deus vai fazer isso, meu amado. Você vai descobrir um privilégio dado ao povo de Deus. Só que você tem que fazer um propósito com Deus. Dizer, Senhor, eu vou parar de achar que é só o pastor Mauro que sabe essas coisas. Eu vou parar de achar que é só o professor da escola dominical. Não para brigar com ele ou com eles. Porque estamos falando da palavra de Deus. E não há elucidação particular, não há entendimentos exclusivos. Se alguma coisa a gente não entendeu, sabe o que a gente faz? Procura mestres, procura conselheiros, pessoas que andam com Deus e que têm procurado estudar ainda mais a abrangência das Escrituras e têm capacidade de explicar um pouco melhor. Por isso, vou fazer um convite para você. Domingo de manhã, nós nos reunimos aqui para estudar a palavra de Deus. Não temos uma faculdade disso, simplesmente entendemos que isto é para todos nós. Sabemos que aonde a palavra de Deus é buscada, o Espírito de Deus fala conosco. Então, domingo de manhã, às 9h30, nós nos reunimos aqui para estudar a palavra. À medida que você for chegando à igreja, algumas pessoas vão convidá-lo a frequentar também algumas reuniões que temos nos lares, mas faça parte do povo de Deus. Os jovens e adolescentes se reúnem aos sábados. Descubra, o horário está sempre lá na internet, publicado. Nós temos um site, né, igrejadoparaíso.org.br, você vai achar lá, ou então Paraíso IN, de Igreja do Nazareno, Paraíso IN, está lá, você vai achar o site da igreja. Tem o Facebook, você vai encontrar os horários, participe, esteja junto, porque quem sabe aquela bênção, a maior promessa que Deus tem feito, que Ele está esperando para fazer na sua vida, vai ser como no dia de Pentecostes, em que só, infelizmente, 120 pessoas estavam reunidas naquele dia, mas todas elas, sobre cada uma delas, pousou uma língua como de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Amém? Precisamos ser cheios. Querido Deus, obrigado por esta noite na tua casa. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia, mais uma vez não voltou. Te louvamos, Senhor, pelo valor da tua palavra nas nossas mãos. E pedimos que tu nos dês esse entendimento sempre, que não nos falte a sabedoria, e que tu nos ajudes a afastar aqueles pensamentos, aquelas ideias distorcidas que vieram de outras fontes, e que permitamos sempre que teu Espírito esteja nos conduzindo, nos instruindo, nos dando o entendimento. Queremos agir de acordo com a tua palavra. E que assim como em ti, na tua vida, se cumpriram as Escrituras, que também em nós se cumpram, nos nossos dias e na vida daqueles a quem nós vamos levar a tua palavra, que é viva e eficaz e que não volta vazia. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas e abençoa a todos dentro da nossa casa, lá no trabalho, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, Senhor, para falarmos sempre disso que a tua palavra fala para nós. Oramos assim, agradecendo, em nome de Jesus. Amém.